Galera do Vascão, 10 dias sem assistir jogo do Vascão não é fácil não, viu? Principalmente pro torcedor aqui, raiz, que respira o Vasco 24 horas. Não é fácil ficar sem o jogo do meu Vascão, não. Durante a semana aí já não teve jogo, né? Na quarta-feira. E esse final de semana também não vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. Porque tá tendo esses amistosos aí da seleção. E daí tem que aguardar aí a próxima rodada, que só é na quarta-feira, que é diante do Coritiba. E falando desse jogo aí, acredito demais na vitória do Vascão. Acredito que o Vasco vai vir de lá do Paraná com 3 pontos. Até pelo momento que o Vasco está no Campeonato Brasileiro. E na volta para o Rio de Janeiro tem o jogo Vasco e Botafogo. Em São Januário, com a presença da torcida do Vascão. O Vasco é forte demais, acredito na vitória do Vascão diante do Botafogo. E nesses dois jogos aí, eu acredito que o Vasco vai somar 6 pontos aí, viu, no Campeonato Brasileiro. E depois tem um jogo fora de casa contra o Remo. E contra o Remo é um jogo que não vai ser fácil também, como esse jogo do Coritiba não vai ser fácil. Mas eu acredito na vitória do Vasco lá, no Paraná. E contra o Remo, não vai ser fácil. Se sair uma vitória lá, maravilha. Mas se não sair, que venha um empate aí, que o Vasco continue somando ponto, né? Para esse jogo aí do Coritiba, o Vasco tá com desfalque aí do nosso Andrés Gomes, né? Andrés Gomes. Mas só que, na verdade, é o melhor jogador do Vasco ali, atacante pelo lado, né? Tá vivendo um bom momento. Mas só que o Vasco tem dois jogadores ali para substituir ele também, né? Tem o Enestrosa, que com esses 10 dias aí eu acredito que vai entrar em forma, né? Acredito que o Renato Gaúcho vai começar com o Enestrosa. E tem o Adson também, que faz essa função aí e que vem jogando bem. Quando entra aí durante a partida aí, ele vem fazendo bons jogos. Eu acredito que o Renato Gaúcho deve escalar o David, Nuno Moreira e o Enestrosa, né? Mas se entrar com o Adson, também maravilha. Essa parada de 10 dias aí do Campeonato Brasileiro, como o Vasco não jogou, né? Só está se preparando. O que a gente vê aí, alguns comentários aí na mídia, na verdade alguns YouTube aí, né? Do próprio Vasco. Eles falam aí, não sei se é porque não está tendo um jogo. Eles vêm com a informação que Cuiabano jogou 3 jogos no Vasco. Tudo bem que fez 3 partidas boas, mas daí eles já estão aí informando que tem os times de fora, da Alemanha, para contratar o Cuiabano. E na verdade a gente viu entrevista do Pedrinho, né? Que foi na segunda. Renato Gaúcho, ninguém fala sobre isso, né? Não fala nada desses interesses aí, mas tem uma rapaziada aí que, principalmente os YouTube aí, estão falando que tá tendo essas propostas aí, né? Como eles devem ter as fontes aí, né? Deixa aí ver o que vai rolar. Mas eu prefiro acreditar aí no próprio Vasco aí, no presidente, né? Renato Gaúcho não deixou nada vazar a respeito disso aí, que jogador vem tendo proposta, nem Pedrinho. O que ele fala é que vai reforçar o time aí, né? Na verdade, o Renato Gaúcho vem pedindo jogador aí, o Pedrinho, né? Para essa janela do meio do ano. E eu queria falar aqui, qual posição ali o Vasco mais precisa ali de reforços, né? Eu acredito que o Vasco está precisando de um zagueiro com estatura alta, um zagueiro que tem uma marcação firme, forte, porque principalmente nesse campeonato aí, Copa do Brasil, que é jogos de mata-mata, Sul-Americana, onde enfrenta esses times argentinos, que esses times aí já jogam com aquele centroavante raiz, né? Aquele centroavante que fica mais ali, aquele número 9 que fica ali mais dentro da área, esperando um lançamento. E um zagueiro com uma boa estatura aí. Vai que o Vasco esteja num jogo desse aí, ganhando fora de casa. Daí tem um zagueiro com estatura alta, que a zaga do Vasco é boa. Tá bem entrosada ali, né? Saldívia ali e o Robert Renan. Mas só que eles não têm aquela altura, né? Não são zagueiros, na verdade, alto. Então, acredito que é uma posição aí que o Vasco deveria contratar. Um zagueiro que tem uma marcação firme, forte, mas que tem estatura alta, né? E a outra posição, um volante ali que tem uma marcação mais firme do que a do Hugo Moura, né?
um volantão ali que marca mais forte, até para isso, para melhorar, para ajudar mais o futebol de Thiago Mendes, né? Deixar ele um pouquinho mais solto e é mais uma posição ali, né? Uma marcação mais forte ali do que o próprio Barros, né? É uma posição que o Vasco com certeza deve correr atrás aí de contratar, é um volante com essas características aí, né? A outra posição eu acredito que é o meio-campo, né? Meio-campo ali, depois que o Coutinho saiu, não contratou ninguém ali. Contratou o Rojas, na verdade, né? Mas o Rojas é aquele jogador que não se garantiu ainda ali, né? Tá faltando alguma coisa ali. Ele entra bem durante as partidas, mas não assumiu aquela vaga ali, né? E a outra posição é um atacante, né? Que entregue mais gol do que os que tem lá. Um atacante que faz mais gol, na verdade. Então eu acredito que com esse elenco que o Vasco tem aí, para disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana e o brasileiro, o restante do brasileiro, depois da parada aí, né? Depois da Copa do Mundo. Quatro jogadores ali que chega para vestir a camisa, para jogar de titular ali e não sentir o peso do Vascão. Acredito que o Vasco fica bastante forte para ter um final de temporada aí excelente. E é isso mesmo, galera. Não tá tendo jogo agora, né? Aguardar passar esse. A seleção brasileira tem mais um amistoso agora, né? Esperar ver aí o último amistoso da seleção pro Vascão na quarta-feira. Trazer aqueles 3 pontos pra gente aí, né? No Campeonato Brasileiro a gente subir cada vez mais na tabela e terminar um ano mais tranquilo aí nesse Campeonato Brasileiro. Pra deixar para trás aquela nhaca aí de todo o Campeonato Brasileiro a gente tá sofrendo. Final do campeonato tá ali, cai ou não cai, cai ou não cai. Que a gente consiga coisas melhores aí, de Libertadores para frente. Mas é isso mesmo, deixo aqui um abraço para cada um de vocês aí. Vascão aí já vai estar de volta na quarta-feira com essa vitória aí, com fé em Deus. Se inscreva aí no canal Nordestino Vascaíno, torcedor raiz aí, que fala do Vasco aqui, de coração, sem maquiagem. Um abraço, até o próximo.